Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. A igreja é sua, a palavra é sua, Senhor, e os nossos corações também. Espírito Santo, que as nossas mentes estejam rendidas a ti nessa manhã. Que não haja nenhuma distração. Nós lançamos agora na cruz do Calvário todas as nossas preocupações, todos os anseios da nossa alma, e que neste momento a nossa mente, ela esteja receptiva à sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema da nossa palavra hoje é firmados em tua palavra. E o que era estar firmado na palavra de Deus? É construir, é edificar a nossa vida em uma base sólida, em um fundamento, em um alicerce sólido, que é a palavra de Deus. De acordo com Mateus 7:24, lá nos conta a respeito dos 2 fundamentos. E vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse texto tem 2 fundamentos, 2 exemplos de um homem prudente que edifica sobre a rocha e um homem insensato que edifica sobre a areia. Ambos passaram por tempestades, pelo dia mau, pelo dia difícil. Vieram os ventos, veio a tempestade, mas a palavra de Deus vai dizer que a casa que estava edificada sobre a rocha permaneceu de pé. Mas a que havia sido edificada sobre a areia, ela veio a sofrer uma grande ruína. O que isso significa para nós? Todos nós em algum momento viveremos o dia mau. As tempestades vêm para os bons e para os maus. A diferença é onde nós estamos plantados, alicerçados, qual é o nosso fundamento. Os dias maus, eles revelam. Eles são reveladores, eles revelam tudo que há de bom e de ruim em nós, e inclusive onde nós estamos fundamentados. E pensando sobre isso, nessa manhã, eu quero apresentar a você 3 princípios para vivermos firmados na palavra de Deus. Primeiramente, eu quero te dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. Essa é uma discussão entre muitos estudiosos e muitos teólogos. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Mas ela foi escrita por homens, divinamente inspirados por Deus. Tudo tem um motivo para estar aqui. Quando eu digo que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, eu me acho no direito de aderir a alguma ideia e desprezar outra. Mas quando eu entendo que ela é a palavra de Deus, eu me empenho para viver o que está escrito nela. E o texto que nós lemos
ele traz alguns atributos desta palavra. Esse texto começa dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não sei se você se lembra do seu tempo de escola, quando a gente começa a estudar objeto animado e inanimado. A palavra de Deus, ela não é um objeto inanimado, sem vida, ela é viva. O que significa que ela tem um poder de ação, ela é dinâmica, ela se movimenta, ela toca, ela transforma. Essa é a palavra de Deus. Agora, um livro desse aqui fechado pode se tornar um objeto. Mas quando você abre, quando você medita, quando essa palavra entra dentro de você, ela entra tocando a sua alma, ela entra rasgando você, ela entra curando, transformando e libertando. Essa é a palavra de Deus viva e eficaz. Ela tem uma eficácia. O que significa isso? Que esta palavra, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi escrita e designada por Deus. Lá em 1 Timóteo 3,16, fala um pouquinho sobre o papel dessa palavra, que vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é eficaz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um outro atributo da palavra de Deus é que ela é penetrante. O texto vai dizer que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Gume é a parte cortante de uma lâmina. Existiam muitas espadas que às vezes possuíam 2 gumes. Eu estava lendo sobre uma espada de 3 gumes, né? E que ela tinha assim um efeito desastroso, destruidor. Mas a palavra de Deus não possui 3 gumes, ela possui 2. Significa que ela corta por 2 lâminas. E isto faz com que ela possa penetrar ainda mais e alcançar os lugares profundos. E essa palavra de 2 gumes, alguns estudiosos vão dizer e definir que os 2 gumes significam que por um gume ela salva e por outro ela condena. A mesma palavra que salva, ela também pode condenar. Mas o que nós aprendemos é que ela tem um poder de penetração. Um poder de penetração tão grande que ela é capaz de dividir alma e espírito. A alma e o espírito são 2 dimensões do ser humano. Quando falamos de alma, estamos falando do estado emocional e intelectual, da razão, dos pensamentos. A palavra de Deus, ela penetra lá na razão, lá no racional. A palavra de Deus penetra na emoção, no emocional. Mas ela também penetra no espírito do homem. Que dimensão é essa? É aquele lugar onde a gente se comunica com o eterno, com o divino. A palavra de Deus, ela penetra em nós, na nossa consciência e no nosso subconsciente, no natural e no sobrenatural. Essa é a palavra de Deus. Sabe, naquilo que é inexplicável, a palavra de Deus vai e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada.
Sabe, naquilo que é racional, porque a gente não deixa de ser racional, pelo contrário. A palavra de Deus toca na razão humana, no emocional do homem também. Aleluia. E essa palavra, ela tem o poder de dividir juntas e medulas. Na anatomia, quando nós falamos de juntas, nós estamos falando das articulações. Nós estamos falando dos pontos de contato entre os ossos, que permitem a movimentação de um corpo. Quando nós falamos que a palavra de Deus, ela vai nas juntas, nós estamos falando que ela vai na estrutura do corpo de um homem. Porque se você quiser ver se uma pessoa, ela tem um corpo estruturado ou não, vai depender dos ossos. Qualquer complicação nos ossos faz com que aquele corpo esteja desestruturado. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Que a palavra de Deus, ela precisa trazer e tocar em nós de maneira que venha nos trazer estrutura. E ela vai nesse lugar. Mas a palavra do Senhor, ela também penetra na medula. E quando a gente fala de medula óssea, nós estamos falando de um tecido mole e esponjoso que está no interior dos ossos. E lá é o local onde são produzidas as células sanguíneas. E quando nós falamos de sangue, nós estamos falando de vida. A palavra de Deus, ela toca na estrutura do homem, no seu racional, no seu pensar, no seu planejamento, mas ela toca também no interior, lá no profundo, lá onde tem vida de Deus, toca no espírito do homem. Essa é a palavra de Deus. Provérbios 14:30 diz assim que a inveja, parte emocional, parte de alma, ela apodrece os ossos. O que está no emocional afeta o estrutural, afeta o corpo. Está mais do que comprovado que existem muitas enfermidades psicossomáticas que começam na alma e afetam o corpo. Eu quero dizer para você nessa manhã que a palavra de Deus, ela vai lá. Que a palavra de Deus transforma lá, toca lá. Que existem enfermidades no corpo que só precisa da palavra de Deus entrando para transformar um pensamento, uma mente, um comportamento. Ezequiel 37, o profeta recebe uma ordem: profetiza sobre os ossos. Osso tem ouvido? Para a formação de um exército poderoso que o Eterno levantou no meio de um vale de ossos secos, onde só havia morte e sequidão. Um profeta obedece à voz do Espírito e ele começa a profetizar sobre os ossos. Profetize sobre os ossos. Então essa palavra, ela atua, ela penetra no consciente, no inconsciente. Não tem limite nenhum para a palavra de Deus. É por isso que sempre que eu entro num ambiente hospitalar e vou fazer uma visita, eu não me importo. Se alguém diz assim, ela está em coma, ele está inconsciente. Eu vou lá com o mesmo amor e a mesma dedicação. Entro dentro daquele leito, muitas vezes num CTI. E eu deixo ali a palavra de Deus, porque eu sei que as minhas palavras, elas não têm o poder de penetração que a palavra de Deus tem, que pode levantar aquela pessoa, que pode dar vida e saúde para ela. É por isso que aqui no nosso berçário, nós fazemos um trabalho que não é de cuidar dos bebês para os pais serem ministrados, mas o trabalho que é feito lá no Baby é que elas ministram a palavra de Deus para cada bebezinho que está lá. E você pode pensar assim, que loucura. Eles não têm nem 1 ano de vida.
O intelecto deles não recebe essa palavra. É porque nós cremos que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E nós estamos ministrando sobre o intelecto, sobre o espírito, sobre a alma daquele bebê. Nós não estamos falando das nossas palavras, porque elas não têm esse poder de penetração. Mas quando você abre a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, para transformar, para libertar. Ela penetra onde uma medicação não vai. A palavra de Deus entra e transforma a história. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus, aleluia, Senhor, pela tua palavra. Se eu e você cremos mais nisso, nós precisamos nos debruçar mais na palavra de Deus e ler mais e buscar mais dela. Então, o primeiro princípio é que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque senão a gente fica igual papagaio, repetindo tudo que a gente ouve. E o Senhor quer que você conheça cada vez mais. Segundo ponto, penetrante. Primeiro ponto, ela é viva e eficaz. Segundo ponto, ela é penetrante. Estamos todos dentro do item 2. Ela atua, ela penetra no consciente do homem. E ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções de alguém. A palavra de Deus, ela discerne aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos planejando. Não é à toa que quando você busca Deus por uma direção, por uma orientação clara, logo no início do culto, Cassiano veio falar comigo. Falou, pastor, a senhora quer usar qual tipo de microfone? Eu falei para ele, eu quero usar aquele que é o mais claro possível, onde o som vai poder entrar pelos ouvidos e penetrar no coração do homem. Aí eu falei, pastor André, eu falei assim, eu estou exigindo demais de um microfone. Eu sei que o único que pode fazer isso é o Espírito de Deus. E é eu subir aqui e pregar a palavra, porque ela é penetrante, porque ela vai alcançar o seu coração, porque ela vai falar com você e o Espírito Santo vai trazer clareza dessa palavra. Um microfone não pode fazer tudo isso. Embora nós tenhamos equipamentos de qualidade, isso ajuda muito, mas ele é limitado. Ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quando você abre a sua Bíblia, disposto a ouvir Deus, Ele fala. E quantas vezes você abriu a sua Bíblia e sentiu que ela muitas vezes tocou no seu coração, tocou naquelas áreas da sua vida que você nem queria mudar. E ela confrontou com a sua realidade, com o seu eu. E você disse, meu Deus, eu preciso melhorar isso aqui na minha vida e é para ontem. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu já. Você já quis sair de um culto rápido para começar a praticar o que você recebeu aqui do altar? Meu Deus do céu, eu preciso colocar essa área da minha vida em ordem. E nem é para amanhã, é para hoje. Porque a palavra de Deus, ela veio trazendo clareza de entendimento. A palavra de Deus, ela veio abrindo os seus olhos. A palavra de Deus, ela veio trazendo direções claras. Porque ela discerne o nosso coração, gente. Porque ela sabe a intenção que está por detrás de cada atitude nossa. Eu sempre digo que nós podemos fazer coisas boas com intenções não tão boas assim. Nós temos plena capacidade para isso. Mas a palavra de Deus, ela discerne o que você faz e por que você faz. Ela discerne o que está por trás de cada decisão minha e sua. E não é à toa que às vezes você entra num culto, recebe a palavra e fala assim, quem foi que contou a minha vida para o pastor Rodrigo? Não é possível, acho que essas crianças daqui de casa estão falando tudo lá no Ministério Infantil, porque ele falou a minha vida nessa pregação, é porque a palavra de Deus, ela discerne
os seus pensamentos, as intenções do seu coração. Ninguém falou da tua vida não, mas o Espírito Santo te conhece. Como que uma única palavra pode falar com mais de 1000 pessoas ao mesmo tempo? Às vezes a gente está ali na porta e a gente ouve assim: pastor, essa palavra foi 100% para mim. Glória a Deus, aleluia. Mas a mesma palavra está falando com outra pessoa que está vivendo uma outra realidade, que está passando por uma outra circunstância. Essa é a graça de Deus. É a multiforme graça de Deus que usa um único texto, uma única pregação para falar com todo mundo. Além desses atributos, nós temos outros. A palavra de Deus nunca volta vazia. Vai visitar alguém no hospital. Você pode dizer: estou orando por você, amo sua vida, você é especial, tudo isso é importante. Mas o mais importante, deixa a palavra de Deus naquele ambiente. Vai fazer uma visita, falar com a pessoa é importante, mas tem gente que faz a visita e faz uma visita de amigo. Eu quero te levar a fazer uma visita de amigo que está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Se você sair daquela casa e não tiver deixado uma palavra, está faltando alguma coisa. Você precisa deixar a palavra de Deus ali. Porque ela nunca volta vazia. Está lá em Isaías 55:11. A palavra de Deus nunca passará. A gente vive num mundo, num tempo, onde muitas coisas vão ficando ultrapassadas e obsoletas. Nem se fala mais assim. Nem se veste mais assim. Não se comporta mais assim. Mas deixa eu dizer para você, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Ela está sempre atualizada. Às vezes eu leio as cartas paulinas e eu fico assim: não é possível. Esse Paulo está vivendo o mesmo tempo que eu. Porque tudo que ele está dizendo é o que a gente está vendo aí. É porque a palavra de Deus é mais atual do que você pode imaginar. A palavra do Senhor, ela nos protege. Ela é um escudo que nos protege do pecado. Lá no Salmo 119:11 vai falar sobre isso. A palavra do Senhor, ela ilumina o nosso caminhar, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. E às vezes você se sente no escuro, não acha nada, não vê resposta, não vê solução. Abra a sua Bíblia, começa a falar com Deus, Ele vai falar com você. Não adianta abrir o Instagram, é a palavra de Deus. Ela que vai falar com você. A palavra do Senhor, ela nos limpa. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. João 15:3. E muitas vezes nós precisamos trabalhar em nós, porque nós temos algumas características próprias. E às vezes a gente faz muito uma coisa e não faz outra. Tem gente que ora bastante, mas medita pouco na palavra de Deus. Tem gente que lê muito a Bíblia e ora pouco, e nós precisamos equilibrar isso na nossa vida. Não tem como você conhecer Deus se você não abrir a sua Bíblia, meu irmão. É lá que fala sobre o caráter de Deus, sobre a maneira que Ele tem de agir, sobre os princípios dEle. E Deus não se contradiz. Deus não abençoa aquilo que Ele condena. Um dia eu fui chamada para ir consagrar um ambiente. A senhora poderia ir lá? Aí eu: o que é? Aí a pessoa falou. Eu falei: não posso não. Por quê, pastor? Eu não posso ir lá pedir para Deus abençoar uma coisa que Ele condena, minha filha. Deus não se contradiz. E quem não conhece Bíblia, quem não conhece palavra de Deus, não entende, acha assim: mas é assim mesmo? É assim mesmo, gente. Deus é Deus e o caráter dele está expresso na palavra dele. É por isso que eu e você precisamos mastigar essa palavra, precisamos nos aprofundar nessa palavra, precisamos amar essa palavra, precisamos trazer ela para a nossa vida. Esse é o ponto 1, conhecer a palavra de Deus. O ponto 2
é dar importância, um lugar de importância para a palavra de Deus na nossa vida. Que lugar essa palavra ocupa na sua vida? Que lugar a palavra de Deus ocupa em você? O Salmo 119:11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando fala de guardar, está falando de algo importante. Ninguém guarda aquilo que não considera importante. Você só guarda aquilo que tem valor. Você só guarda aquilo que importa para você. E o salmista vai dizer que ele guardou a palavra no coração. Só que Mateus 6:21 vai dizer que onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Quando eu guardo a palavra no coração, é porque eu estou dizendo, ela é um tesouro para a minha vida. Ela é preciosa, ela é valiosa, ela tem importância. Ela não é qualquer coisa, mas ela é importante para mim. E aí eu preciso falar com você da reforma protestante. Dos 5 solas da reforma. Sola fide, somente a fé. Justificação só se alcança através da fé. Sola gratia, somente a graça. A salvação não vem por méritos humanos, mas por infinita graça de Deus, favor imerecido. Solos Christus significa somente Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só lhe deu glória, somente a Deus eu e você devemos dar glória. E a nenhum outro, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Salvador de tudo. Mas lá também tem o sola Escritura. Somente a Escritura. Por que aconteceu a reforma protestante? Porque a palavra de Deus precisou vir para o centro. Porque a palavra de Deus é a única fonte de revelação divina e regra de fé para os cristãos. Porque a palavra de Deus, ela é uma autoridade final na vida de um homem e uma mulher de Deus. Não é a tradição, não são os homens, não é a igreja, o organismo, mas é a palavra de Deus que precisa estar no centro da nossa vida. E como eu disse, Deus não se contradiz. Então a palavra de Deus nunca vai apontar para algo contrário a quem Deus é, ao que Deus quer. E como que a gente coloca essa palavra num lugar de importância na nossa vida? É quando a gente abre mão muitas vezes das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos achismos, mesmo querendo muito, e a gente diz, a palavra de Deus diz que é desse jeito, e é desse jeito que eu vou fazer. É no dia a dia. É quando eu e você estamos dispostos a vencer a nossa carne. Eu já falei aqui que às vezes a gente tem uns pensamentos intrusivos, vontade de esfregar a cara de alguém no muro chapiscado. Mas a palavra de Deus nos ensina algo totalmente diferente. Eu sou alguém lavado, remido pela palavra de Deus, transformado pelo Senhor. Porque a palavra dele penetrou entre a minha alma e o meu espírito. A minha vontade às vezes é essa, mas o meu espírito, ele quer adorar, ele quer obedecer, ele quer se comunicar com o eterno, ele quer agradar o eterno todos os dias. Então eu e você vamos precisar dar centralidade à palavra de Deus. Qual é o lugar dela de importância na sua vida, na sua mente, no seu coração? Tem gente que acha que o lugar de importância da Bíblia, nem vou dizer a palavra de Deus, vou dizer a Bíblia. É um livro aberto no aparador da sala, no Salmos 91. Ela é linda. Tenho várias delas na minha casa. Outro dia eu dei uma de presente para alguém sem saber. Saí do culto, fui na padaria comprar 2 pães. E cheguei em casa, fui fazer as minhas coisas e falei, cadê minha Bíblia nova? Porque a gente que é mulher gosta de combinar tudo. E eu falei, eu preciso de uma Bíblia da capa clara, porque eu só ando com a Bíblia da capa escura e eu uso tudo claro. Eu falei, quero uma Bíblia da capa clara. Aí
minha Bíblia, para mim, ficou na padaria. E eu abençoei alguém que precisava de uma palavra de vida, de alguém que precisava abrir essa palavra e voltar a viver. Não encontrei a minha Bíblia, mas glória a Deus, lá em casa eu tenho várias delas em várias versões. Só que não é o fato de ter ela na minha casa que me protege. Não é o fato de ter ela aberta no Salmos 91. Mas é o fato de eu abrir e querer trazer ela para a minha realidade e viver o que está nela. E desfrutar do que está nela. E orar o que está nela. Gente, oração é algo poderoso. Mas quando você ora a palavra de Deus, é algo extraordinário. Porque você está orando sobre a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus não contradiz a vontade do Senhor. Então eu e você precisamos dar um lugar de importância a essa palavra. Deuteronômio 11, do 18 ao 19 diz assim: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. A palavra precisa estar nas mãos. O que é isso, pastora? Vou fazer igual fazia no tempo de escola, anotar na palma da mão? Não. São as suas obras. Elas precisam estar coerentes com a palavra de Deus. Às vezes a gente quer orar uma coisa e está vivendo outra. Às vezes as nossas atitudes não estão alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida. A gente constrói muitas coisas com as nossas mãos. Com as nossas mãos nós abençoamos. Com as nossas mãos nós podemos fazer projetos grandiosos. Que quando você estiver lá planejando, executando alguma tarefa, você esteja ali com as mãos limpas diante do Senhor. Que as obras das suas mãos, elas possam glorificar o nome do Senhor. Nas coisas mais simples do seu dia, como passar uma roupa, arrumar uma casa, arrumar um filho para a escola, como para você assinar algum documento, que as suas mãos, que as obras das suas mãos, elas estejam alinhadas com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas elas precisam estar na mão, mas também na frontal. E aí, tem uma parte do nosso cérebro conhecida como lobo frontal. E essa parte, ela é responsável por várias funções do nosso corpo. E aí a gente está falando de estrutura. E o lobo frontal, ele é responsável pelas funções executivas. Planejamento, organização, tomada de decisões, atenção, inibição de impulsos. Só essa parte aqui para você entender. Já imaginou a palavra de Deus em cada item desse daqui da sua vida, quando você for planejar alguma coisa? Será que isso está dentro da palavra? Tem a ver com o que Deus está dizendo na sua palavra? Quando você for organizar algo, quando você precisar tomar uma decisão, quando você precisar ter atenção com as coisas, eu preciso estar atento a esse detalhe aqui, porque se eu tomo essa decisão aqui, pode ser que eu venha cair nesse lugar e aí eu vou estar fora do centro da vontade de Deus, então não é o que eu quero. Atentos, a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos vigiar e orar. Às vezes a gente está orando, mas não está vigiando, e a gente está vigiando, não está orando. E a gente não pode ficar manco na presença de Deus, tem que ter um equilíbrio, oração, vigilância, palavra. Imagina você aplicando essa palavra para inibir os seus impulsos. Aquela vontade que você tem de dar aquela resposta na ponta da sua língua. E você diz, não, a palavra de Deus ensina diferente. Tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar
e tardio para irar. Muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. Você nem vai sofrer depois. Você nem vai ter que ir lá consertar algo que você quebrou com a sua própria língua. Isso que é a aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia, gente. É quando você está lá na cara do gol para pecar. É quando a sua alma se sente muitas vezes tentada a falhar, mas você se lembra dessa palavra, a palavra do Senhor diz assim, é quando você diz para si mesmo, deixa de ser boba, e essa pessoa está fazendo você de bobo. E você lembra da palavra do Senhor que diz que você deve orar por aqueles que te perseguem. E você fala, Deus, entra lá, toca no coração dessa pessoa, transforma ela, que ela seja tão feliz que ela não precise me incomodar para se sentir bem. Palavra de Deus. Fala, Deus, aleluia, fala que o teu servo ouve. Então essa palavra ela precisa estar aqui, ó. Cada decisão do meu dia. Cada decisão que eu vou tomar, o seu nome não pode estar envolvido em qualquer coisa, porque você não é qualquer pessoa. Você é alguém que carrega a palavra de Deus. E se você estiver envolvido em algum negócio que está fora dessa palavra, você precisa sair desse lugar. Você precisa tomar decisões de acordo com essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com você nessa manhã. Aleluia. Para a gente fechar. Terceiro ponto. Permanecer na palavra. Conhecer. Colocar num lugar de importância. E permanecer na palavra. João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então ser discípulo de Jesus não é frequentar um templo. Ser discípulo de Jesus não é ter uma credencial de denominação. Ser discípulo de Jesus não é ocupar uma posição de liderança dentro de um templo, de uma igreja. Ser discípulo de Jesus envolve permanecer na palavra dele. Ele disse assim, e eu vou fazer assim. E ele disse que se a gente permanecer, eu e você, nós vamos ser verdadeiramente discípulos dele. E nós vamos conhecer a verdade. E essa verdade, ela vai nos libertar. É na palavra, minha gente, que a gente conhece Jesus. Sabe, agora maio, Dia das Mães, e nós estamos com uma série lá na página do Favorecidas, Gerando Vidas, de alguns filhos que gravaram videozinhos curtos, falando do que eles aprenderam com a sua mãe. E são pessoas que estão trazendo princípios bíblicos que aprenderam com as suas mães. E eu falei, gente, eu tenho que gravar meu vídeo. Tem coisas valiosas que eu aprendi com a minha mãe. E se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, foi colocar a minha motivação no lugar certo para servir a Deus. Eu lembro que quando a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor, eu era adolescente, e eu era a única filha que acompanhava a minha mãe em tudo. Meu pai não ia à igreja, meus irmãos iam menos que eu. Mas eu estava ali com a minha mãe nas vigílias. Gente, vigília antigamente começava 10 horas da noite e encerrava 6 horas da manhã. E eu estava ali com a minha mãe. Ela ia para os cultos, eu ia com ela. E eu me lembro que minha mãe liderava mulheres em igreja pequena, a gente faz tudo. A gente canta, a gente prega, expulsa demônio, limpa a igreja, visita os irmãos. Minha mãe liderava mulheres. E eu lembro que minha mãe tinha cálculo renal. E algumas vezes ela marcava as reuniões. E eu me lembro de algumas vezes sair de casa e minha mãe dizer assim, filha, hoje está doendo muito. Eu estou sentindo muita dor. Mas eu vou para a casa de Deus porque o meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso é com o Senhor.
E minha mãe ia. Chegava lá, fazia tudo, orava, pregava, cantava. Auxiliava lá as irmãs. Do final da reunião, voltando para casa, minha mãe dizia assim: minha filha, eu nem estava lembrando mais que eu vim para a igreja sentindo dor. Não estou sentindo mais nada. Ali, naquela caminhada, eu aprendi com a minha mãe que nós devemos fazer tudo como para o Senhor e não para homens. Embora tudo isso vai alcançar os homens. Mas o que ela estava me dizendo ali, minha filha, você é comprometida com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as barreiras, não olhe para as críticas, olha para o Senhor. Permanecer na palavra. Vai ter dia que você vai olhar e vai falar: meu Deus, mas está tão difícil aqui em casa. Mas as coisas estão tão difíceis na minha vida. Sabe o que é permanecer na palavra? É manter a sua lamparina acesa até a volta do noivo. Porque quando ele voltar, ele só vai levar a noiva que estiver com a lamparina acesa. Dia de inverno, dia de tempestade, dia de ventos contrários. Parece que é mais difícil manter a lamparina acesa. Mas aí o que eu quero dizer para você é que são nesses dias que você revela onde você está alicerçado. Se é na palavra de Deus ou na palavra de homens. Se é na presença de Deus ou é nas dificuldades da vida, nas circunstâncias da vida. Tem gente querendo servir a Deus só em momentos favoráveis. Nossa, assim não dá não. Nossa, muito difícil esse negócio de ser crente. É luta, que luta, que luta. Nós temos muitas vitórias. Porque nós temos um que garante as nossas vitórias. Se coloca de pé nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero recapitular com você os 3 princípios para nós estarmos firmados na palavra de Deus. Primeiro deles é conhecer a palavra. Você pode repetir comigo? Conhecer a palavra. O segundo é dar um lugar de importância à palavra. Vamos lá? Dar um lugar de importância à palavra. E o terceiro é permanecer na palavra. Você pode permanecer, independentemente da circunstância que você está vivendo.